Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, estamos aqui novamente para passar para vocês um pouquinho como foi o nosso dia. Um dia intenso, estamos trabalhando muito, realmente é bem puxado, porque a gente começa cedo, e são muitas palestras, e no final do dia ainda tem alguns momentos de confraternização que a gente tem que estar para entender um pouquinho sobre a realidade de outros grupos. E agora à noite nós tivemos um momento bem agradável, que foi um jantar oferecido pela Associação Escocesa, com comida típica, com histórias típicas. Foi bem interessante. Mas cientificamente também foi um dia muito legal. Tivemos inicialmente uma reunião logo cedo para discutir um pouquinho sobre o papel da aliança na esclerose lateral amiotrófica, né, e o papel da aliança junto às outras associações mundiais. A aliança tem um papel um pouco tímido hoje ainda, mas a gente pretende que ela seja uma instituição mais forte, que possa trazer novos projetos, que possa apresentar novas estratégias para o mundo, já que reúne alianças, reúne associações de todos os locais do mundo. Então, essa troca é muito importante para nós. Tivemos, então, uma manhã bem intensa, e no final da manhã tivemos uma palestra com um médico muito legal, um médico canadense, chama Dr. David David Taylor, Taylor. que contou um pouquinho sobre a trajetória da esclerose lateral amiotrófica em relação a um update mesmo, uma atualização de tudo que tem sido discutido sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, ele apresentou todos os tópicos que haviam um envolvimento ou um desenvolvimento antes de 2012 e depois tudo o que aconteceu depois de 2012. Então, ele colocou como 2012 um marco, porque foi quando ele se inseriu efetivamente no tratamento da doença, né? Ele é um investigador, é um pesquisador, uma pessoa muito envolvida, inclusive ele deu uma palestra para nós muito maravilhosa em Dublin, no penúltimo simpósio, e nesse momento ele contou um pouquinho, então, sobre o que está agora acontecendo com a esclerose lateral amiotrófica. Quais são os marcadores mais importantes hoje? E de forma muito forte, a avaliação genética, a análise genética, a detecção das alterações genéticas é o que efetivamente tem mostrado a grande diferença no tratamento da esclerose, que vai mostrar a grande diferença no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Então, os estudos estão envolvidos em detectar como tratar cada disfunção genética e como que cada uma vai ser um tópico diferente, como uma vai ter um foco diferente, porque, como vários profissionais falaram, ela é uma síndrome. E como síndrome, a gente precisa entender todas as nuances da doença para que a doença tenha efetivamente uma cura. Tem muitos estudos mesmo sendo realizados, e isso é muito legal, porque ele mostrou, se vocês puderem dar uma olhadinha no que o Jorge postou hoje, o Jorge postou vários slides sobre a apresentação dele hoje, e esses slides mostram claramente qual era a alteração antes de 2012, o que eles pensavam antes de 2012, e o que hoje é feito para a esclerose lateral amiotrófica. Então, como eu falei, foi uma aula muito rápida, muito intensa, com muitas informações, difíceis até da gente assimilar, porque o update mesmo, a atualização, tem tantas coisas sendo feitas que às vezes é difícil a gente acompanhar quantas coisas que estão acontecendo no momento no mundo. Agora, eu achei importante que o Dr. Taylor explicou que existem realmente diferentes tipos de ela. Eu acho que uma questão que a gente sempre questiona, né? Por que tem uma ela que é rápida, uma ela que é tão devagar? E eu coloquei todos os posters do Dr. Taylor, todos sem exceção, estão postados no nosso grupo hoje por volta do meio-dia. Eu disponibilizei para vocês todos os posters. E nesses posters, vocês podem ver que ele dá uma explicação bem clara para isso. A ela desenvolve diferentemente de acordo com que modificações genéticas, proteínas, que tipo, o que o paciente teve afetado em sua ela.
Então, tem pacientes que têm a mutação do SOD1, tem paciente que tem o C9orf72, tem paciente que tem outras mutações. Hoje já tem mais de 30 mutações identificadas. Então, dependendo do que o paciente tem essa mutação, que ele vai desenvolver a doença. Uma ELA diferenciada. Né? Então, existem elas realmente que são muito mais violentas. Hoje não é só simplesmente ao fato, é óbvio que a gente já sabe que a ELA bulbar é uma ELA que desenvolve mais rápido do que a ELA apendicular. Isso a gente sabe. Mas não é só isso. Essas mutações influenciam totalmente no tipo de desenvolvimento da doença. Então, nós tivemos um momento muito legal hoje, né, onde eles apresentaram isso bastante, sobre quais são as diferenças e como abordar cada mutação genética de forma diferente. Uma das coisas que mais tem sido discutido hoje na comunidade mundial, e isso é uma das coisas que a gente tem apresentado de forma bem fortemente, é que a ELA está tendo uma classificação muito forte hoje, em ela rápida e ela lenta. E esses dois modelos de ELA, elas têm uma diferença em tipos de mutação genética que elas acabam desenvolvendo. Então, há um tempo a gente só tinha o SOD1, o CRF9 e tal. Hoje a gente sabe que tem outras e que muitas outras estão sendo estudadas, as pessoas estão tentando trabalhar para melhorar. Então, tivemos um momento de grande conhecimento, à tarde tivemos um momento muito mais legal, que foi uma parte do congresso que se chama Pergunte para os especialistas. Converse com os experts, e foi muito legal. O foco de toda a tarde foi o trabalho genético, o desenvolvimento genético, a avaliação genética, e a gente sabe que essa avaliação genética, esse detalhe do detalhe que vai fazer a diferença. Né? Então, muito importante que eles utilizam de uma forma geral, quando a gente discute todos que eles falaram, inclusive um palestrante acabava reafirmando o que o outro falou, já tinha falado. Porque é um conteúdo muito igual, que por mais que a gente tente diferenciar uma palestra da outra, todas elas acabam indo para o mesmo lugar, né? Para o mesmo conhecimento. O que foi de interessante hoje é que eles utilizam como biomarcador a célula-tronco, né? Que é uma célula que eles utilizam para avaliar e colocar como biomarcador de melhora da doença. Não significa que é o transplante de célula-tronco que vai melhorar, isso é uma coisa muito importante. Ninguém falou sobre isso, ninguém discutiu sobre o transplante de célula-tronco, e sim de um trabalho de mutação gênica, de trabalho na parte genética, biológica, de uma forma muito forte. Inclusive, trabalhando mesmo, teve uma palestra muito maravilhosa desse médico, também de uma equipe de Londres, que foi o mesmo grupo que falou sobre a célula-tronco. Eles mostraram como hoje a tecnologia é capaz de detectar as alterações celulares de forma muito diferente. Quer dizer, antigamente a gente precisava de uma lupa, né, de um trabalho com lâmina. Hoje é colocado imediatamente em equipamentos ultramodernos, eles fazem a leitura de tudo que está acontecendo imediatamente de uma forma muito rápida. Então, até a gente consegue entender o tamanho do axônio, o tamanho, a velocidade de entrega da condução elétrica, como que forma-se o complexo, o Golgi, que eles chamam. Então, são muitas coisas que a gente viu, coisas muito técnicas. Eu queria só fazer uma parte. A primeira palestra foi do professor Brian Dick. E ele começa dizendo, o tema da palestra dele foi o que causa a ELA. E ele estava dizendo que ele pôs até o primeiro slide dele era daquele filme Os Irmãos Gêmeos, né, com o Arnold Schwarzenegger. E ele fala que os principais estudos que ele fez foram com irmãos gêmeos, para entender por que um desenvolvia esclerose lateral amiotrófica e outro não. Né?
E aí, dali, ele parte todo o estudo dele e a pesquisa que ele apresenta para a gente. E é muito bacana, né? Esses slides também já estão disponíveis no grupo, né? São muito interessantes. E ele vai explicando tudo e dizendo essa busca, essa caça pelo gene defeituoso, vamos chamar assim, do gene que causa a esclerose lateral amiotrófica. A importância do projeto MIND, quase todos eles destacaram isso, na busca para a cura da doença, onde você tem... Já tem hoje, né, catalogado uma quantidade enorme. Já tem mais de 10 mil genes catalogados. Genomas inteiros Isso. catalogados, mas o projeto deve chegar em 2019 com 22.500 genomas catalogados, estudados. Isso dá números para eles entenderem especificamente o que está acontecendo, né? Por que esses pacientes, o que tem de alteração, de defeito nesse tipo de paciente. Então, esse projeto MIND, ele tem dado subsídios para a pesquisa, então acabou sendo um projeto muito amplo e que direcionou para muitas coisas na própria esclerose lateral amiotrófica. E todos eles, aqui eu estou falando do primeiro deles, que também falou a mesma coisa. Essa correção do gene, você pode fazer através da terapia antissense, que é a terapia genética, a terapia gênica, que a gente chama. Então, o gene tem um defeito e você, através de uma terapia antissense, que se fala, você vai lá, aplica o medicamento e você consegue corrigir o gene. Isso é o que já está sendo feito com resultado de cura nos pacientes de AMI, que são aquelas crianças... Não Spinraza. Não é o Spinraza, é o modelo do Spinraza. Já é um medicamento que já está aprovado, que vai sair em 2019. Isso. Que com uma dose única, você cura o paciente de AMI, né? E ela ainda não existe, porque no caso da AMI é uma mutação só, é um gene. Então você corrige aquele gene e resolveu o problema. Na ELA, eles já identificaram 30 mutações genéticas e não são só essas, pelo visto tem mais, por isso que o projeto MIND é tão importante. Então eles precisam entender quais são as mutações, por que uns têm uma, outros têm outras, outros têm 2, 3, 4, enfim. Tem todo esse entendimento que precisa para poder encontrar... Isso acaba mostrando novamente como é difícil se chegar na cura, né? Como é difícil encontrar uma cura específica para a doença. É muito legal quando a doutora, como que é o nome dela, que deu a terceira palestra? A última. Que ela foi muito legal, e ela fala o seguinte, uma das coisas mais importantes que eu acho que ficou como um marcador é que, assim, a doença, ela é uma doença de humanos. A gente não vê outro tipo de animal desenvolvendo uma doença. A professora Orla Hardman. Orla Hardman, da Trinity College de Dublin. E ela falou que esse é o grande desafio. Porque quando eles fazem o trabalho, vão tentar trabalhar no rato, eles desenvolvem a doença no rato. Então, os medicamentos acabam tendo um bom resultado no rato, mas quando transportado para o humano, a resposta já não é a mesma. Então, isso é um desafio da comunidade científica, porque ela é uma doença de humanos e não se sabe ainda o que causa, né? Então, teve um gráfico muito legal que ele mostra que a pessoa nasce normal, passa muito tempo normal, 3 anos antes da doença provavelmente acontece alguma coisa e ninguém sabe, e ele desenvolve a doença, e a partir daí a queda é rápida e ninguém consegue interferir mais nessa queda. Então, eu acho que é muito legal, existe realmente um grande número de estudiosos hoje envolvidos na ELA e que tem dado uma esperança para nós. Na verdade, todos os palestrantes de hoje, que foram palestrantes muito renomados, que falaram para as associações, eles colocaram bem claramente que a esperança está muito próxima, né? Que o resultado está muito próximo, que eles estão chegando cada vez mais perto do que e de como atacar a doença.
já entenderam que ela é uma doença sindrômica, multifatorial, e que ela não pode ser olhada apenas por um ângulo. São vários ângulos, e esses ângulos têm que ser divididos para ser atacados de formas diferentes. Um outro trabalho apresentou vários projetos que estão sendo realizados, entre eles o projeto Aroma, né, que é do... A Broma ou Aroma? Adore, que é o projeto onde eles estão desenvolvendo o Edaravone, comprimidos via oral, e a gente acredita que isso não vai demorar. Aliás, nós acreditamos que isso vai ser muito rápido, porque como o Edaravone tem dado respostas, esse trabalho, né, na verdade, o Edaravone tem sido uma dos pontos, né, das chaves. E também explica por que, uma coisa que às vezes os pacientes nos questionam, mas o Riluzol faz efeito para um, para o outro não faz nada. Tem paciente que o Edaravone funciona, para o outro não faz nada. É exatamente por isso, depende da mutação que a pessoa tem, depende de N coisas. É por isso que, às vezes, um medicamento é bom para um, para o outro não funciona. O Edaravone, a gente tem visto no Brasil, no grupo, a gente percebe isso claramente. Muitas pessoas têm tomado Edaravone, muitas pessoas tomaram e tomam metilcobalamina, e umas dizem, melhora, funciona. Outras dizem, para mim, não funciona nada, não tem efeito nenhum. Isso não é porque você não está tomando direito, ou porque não faz efeito para você. Não faz mesmo, porque você não tem a mesma mutação, a sua ELA não é igual à do seu colega. Ela tem a mutação diferente. Ela é uma síndrome diferente do outro. Então, às vezes, a metilcobalamina, ou o Edaravone, ou mesmo o Riluzol, ele funciona para um paciente, para o outro não. Então, é por isso que a gente vê essas diferenças. Hoje, a gente entendeu aqui claramente uma explicação de por que às vezes uma coisa funciona para o outro, não funciona para você, mas não funciona para o outro. A única coisa que ficou clara, que para todos é eficaz, é o tratamento multidisciplinar. Isso é uma coisa que a gente vem batendo desde o começo. Fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, nutricionista, fonoaudiólogo, juntos com um acompanhamento psicológico para o paciente estar estabilizado, bem, não entrar em depressão, ter boas noites de sono. Tudo isso é importante, é extremamente importante e é eficaz. Inclusive, os marcadores da doença, considerando como biomarcadores da doença, uma delas é a capacidade vital, que é avaliada diretamente, quer dizer, a manutenção dessa capacidade pulmonar por mais tempo, é um marcador importante de evolução da doença. E eles colocaram isso como capacidade vital, como a própria avaliação da LSFRS-R, que eles também avaliam e que faz parte de uma avaliação do dia a dia. Como eu falei, a gente precisa avaliar mesmo, mais coisas estão sendo estudadas, então hoje a gente sabe que o que vai levar em conta é o tipo de ELA, se ela é rápida, se ela é lenta, e o que nós vamos, qual vai ser o foco do tratamento para cada um. Por isso que a avaliação genética é que vai ser a grande diferença no tratamento de cada um. A gente espera que o Brasil rapidamente disponibilize para nós todas essas avaliações, né, avaliação de DNA e tal, para que a gente possa entender qualquer outro tipo de doença. Esse hoje foi um dia, como eu falei para vocês, um dia intenso, de muitas informações importantes, mas realmente são informações mais genéricas, né, e mais, assim, médicas mesmo. Amanhã vamos fazer parte de um fórum profissional, o dia todo ouvindo sobre coisas mais práticas, sobre o uso do umbu, máquina de tosse, e é um fórum mais profissional. E logo depois de amanhã começa efetivamente o simpósio com todas as discussões. Então, amanhã teremos as novidades do que foi falado de forma prática. E também temos amanhã uma importante reunião da UNELA, com novidades que a gente vai trazer para vocês aqui também amanhã, no final do dia,
Isso. junto com as informações do fórum profissional. Sim. Amanhã teremos uma reunião muito importante que vai acontecer para o grupo da UNELA, com pessoas de fora, né, com um grupo de pesquisadores muito conhecidos no mundo, e estamos tendo as pessoas estão começando a enxergar o Brasil de uma forma muito diferente, e o Brasil e a UNELA, né, porque essa união acabou nos dando força, porque todos nos olham de forma diferente quando veem que temos 8 países envolvidos em uma união e que um grupo para trabalhar com trials, né, e outros estudos podem acontecer, já que nós estamos com um número bem maior. Porque o pessoal realmente no mundo, os pesquisadores, os cientistas, eles não consideram o Brasil não é grande coisa, mas quando a gente fala que a América Latina toda tem um número de pacientes superior ao dos Estados Unidos, aí eles param e lembram que a gente é um mercado consumidor igual ou maior que o dos Estados Unidos. E aí a gente passa a ser interessante. Então, os pacientes do Brasil passam a ser interessantes também. Isso. Então, eles nos olham diferente. Então, agora a gente vai responder um pouquinho essas perguntas, né, Cris? Ali eu vi que o Cássio perguntou, eu tenho ela, muito lenta, né? Faz 6 anos, não usa tráqueo, nem sonda. Então, provavelmente você tem uma ela lenta e a gente não sabe ainda, né, quais são os desfechos disso, Cássio. Nós estamos... agora a gente precisa saber delimitar efetivamente qual é a sua mutação genética, porque é essa que vai mudar um pouco o desfecho. A gente não sabe ainda qual a mutação genética que é rápida e nem qual a mutação genética que é lenta. No simpósio nós vamos ter um trabalho, uma apresentação só sobre isso, sobre, né, ela lenta e ela rápida, e aí nós vamos ter todas essas informações para passar para vocês. Hoje foi uma aula muito, como eu falei, muito voltada para marcadores biológicos mesmo, e no final, o que ficou para nós como mensagem foi isso. Eu acho que não tem muito o que a gente enriqueceu hoje, mas sabemos que algumas coisas estão cada vez esclarecendo mais, né? Por que uns não aceitam, como o Jorge falou, o medicamento não dá certo, por que outros a gente não consegue segurar o paciente, o que há, né, que uma terapia dá certo para um e não dá para o outro, e ainda não deu. E outra coisa, Cássio, é que o Ibudilash, a gente vai ter o trabalho do Ibudilash no simpósio. Hoje não foi falado nada. Tem sim alguns trabalhos sendo feitos com hipertrofia, alguns medicamentos que vão causar hipertrofia, e provavelmente o Ibudilash vai entrar nesse grupo, mas a gente vai ouvir isso no próximo encontro, né, depois de amanhã. Então, teremos outras informações para vocês em outros dias. E também, como o Arthur colocou, que a gente precisa mesmo, né, nós precisamos de uma equipe coesa, de uma equipe que fale a mesma língua, né, que prepare o paciente, que deixe o paciente bem, e tivemos oportunidade de ter outras pessoas aqui, portadoras, e muito bem assistidas, e a gente gostaria que o Brasil também tivesse... Eu acho que uma briga que nós vamos ter para o futuro é que esses exames genéticos acabem sendo encampados pelo SUS. Se não hoje, mas para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos na frente, que eles sejam encampados pelo SUS. Porque vai chegar uma hora, eu não sei se a Alessandra concorda comigo, mas pelo que eu assisti hoje, pelo que eu vi, tem países já dos Estados Unidos, alguns países da Europa, que já têm catalogado os pacientes por tipo de mutação. Então, eu tenho tantos pacientes com mutação C9orf72, eu tenho tantos pacientes com TRP43, eu tenho tantos... Nós no Brasil não temos ideia. Não sabemos. São raríssimos os pacientes que já foram a um neurologista, que pediu para fazer exames e que os pacientes tiveram condição de fazer esse exame e alguns médicos não sabem nem o que fazer com esse resultado. Então, mas vai chegar uma hora que os medicamentos vão servir de acordo com esse catálogo, essa categoria de resultados. Isso mesmo. Então, vai ser importante num futuro próximo ou até de médio prazo
que os pacientes tenham essa informação nas suas mãos para poderem ser tratados. Como eu falei, pode não ser agora, mas daqui a 5 anos, talvez seja importante. Então, talvez seja uma briga para começar hoje, para que daqui a 5 anos isso esteja encampado pelo SUS. É verdade. Né? Eu vejo isso como uma coisa isso é muito importante. forte mesmo. Eu acho que nós precisamos buscar isso, e enquanto isso, o caminho é esse, né? Ser bem cuidado, ser bem tratado, ter um bom acompanhamento profissional, de profissionais que entendam da doença, e se nós conseguirmos isso, né, se nós conseguirmos montar um grupo coeso de cuidado, já vai ser um grande avanço nosso. E realmente, como o Jorge falou, a gente precisa buscar que o governo passe para nós esse suporte, porque nós não vamos mais falar que ela é lenta ou ela é rápida. Nós vamos tratar cada uma com a sua mutação. Na nossa página, provavelmente, assim que eu retornar, nós vamos colocar no nosso site uma aba só sobre artigos científicos. Então, eu vou pegar todos esses artigos que foram colocados, artigos super atualizados, 2018 agora, e vai estar lá, para que as pessoas que queiram ler, eu sei que às vezes são termos técnicos, mas tem muitos profissionais aqui, né? E que esses profissionais vão entender aquilo tudo que a gente está falando. Então, vale a pena vocês darem sobre que eu coloquei aquele atendimento disciplinar que falaram sobre sobrevida. Não, falaram que ela está diretamente ligada ao atendimento multidisciplinar. Foi uma passagem rápida que a segunda médica, agora me faltou o nome dela, falou, mas ela falou isso, que é extremamente importante o atendimento multidisciplinar, que está ligada à sobrevida do paciente, foi o que eu falei agora há pouco. O paciente que tem um atendimento multidisciplinar vive mais, isso independe de qualquer outra coisa, independe até de gastrostomia, independe de qualquer outra coisa. De indicação, né? E como o Jorge falou, o marcador importante, Ana, é a capacidade vital, a manutenção da capacidade vital, é fundamental como marcador de sobrevida. A doutora chove. De melhora da qualidade, de manutenção mesmo. Então, como hoje foi um trabalho mais voltado para essa parte científica, genética, eles não se aprofundaram na equipe multidisciplinar. Amanhã nós teremos palestras específicas sobre o uso de tosse, sobre disfagias, sobre outras alterações específicas na esclerose lateral amiotrófica dada por profissionais. Hoje o nível foi muito bom, profissionais muito importantes, e logo nós teremos novas respostas. Mas o trabalho amanhã é multiprofissional, nós vamos discutir sobre isso. Teremos essa reunião da Abrela com o grupo de Atlanta, da Unela, né? E teremos essa reunião para apresentar, junto com a Unela, tudo que teremos de novidade no grupo de Atlanta. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Só respondendo para... Umas pessoas estão perguntando, perderam o começo da live, querem saber, a live vai ficar gravada, nós terminando, vocês podem voltar e ver o começo da live, tirar qualquer dúvida, tá? Hilda, os exames genéticos podem ser feitos no Brasil e no exterior, eu acho que precisa só de pedido médico, eu não sei como é que funciona, mas podem ser feitos no exterior, em centros de esclerose lateral amiotrófica. Um dos maiores centros de referência é o Emory Center em Atlanta. Mas a USP também tem um trabalho muito legal. No Brasil tem vários centros genéticos, o Einstein faz, a USP, o Projeto Genoma fazem, e diversos laboratórios de genética hoje fazem esse tipo de exame. Tá? Basta o médico solicitar que mutações que eles querem. Tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, qual é o exame? É o médico neurologista que tem que solicitar os tipos de mutações que ele quer saber. Tá? Quais são os tipos de... só fazer a avaliação do genoma, né? Que aí você vai entender. Está dizendo que está falhando, Marcelo, está falhando.
Às vezes a conexão aqui não está muito boa, mas ela fica gravada na íntegra, com qualidade, e aí, se falhou alguma coisa, eu peço para vocês reassistirem, tá? A gente sabe que às vezes fica longa a live, mas nós vamos tentar ser mais pontual, né? Ter um discurso mais pontual, até quando a gente voltar e tiver um momento de apresentar tudo o que foi falado de forma mais específica. Amanhã teremos outro momento, vamos discutir e vamos apresentar o que é que está sendo falado para todos. Esperamos que amanhã a gente tenha força para continuar. O nosso dia começa cedo e vai até agora, né? Isso. Ainda não conseguimos nem passear um pouquinho por Glasgow para conhecer, mas vale a pena porque a gente sabe que a gente está trazendo para vocês o que o mundo está discutindo sobre ela. Bem, é isso, gente. Olha, várias pessoas mandaram beijo, boa noite, agradecimentos. Não deu para responder nenhuma, já passaram de 30 minutos. Nós realmente estamos cansados, todos os dias acordando antes das 6, 6h30 da manhã, já são 10h30 da noite aqui. Nós vamos descansar agora, porque amanhã temos mais um longo dia, com dois eventos grandes, um fórum de profissionais e outro, uma reunião da UNELA importante, com várias pessoas de fora que estão vindo para falar conosco, e a gente tem que estar descansados aí para esses 2 encontros importantes. Um grande beijo em todos vocês e até amanhã com mais novidades. Até amanhã, gente. Um beijo. Tchau, beijo.